Oi pessoal, tudo bom? Bem, eu tô aqui com o livro da gente do curso e para vocês é o Flash on English for Construction. É um livro mais voltado à engenharia, mais engenharia civil, engenharia sanitária, engenharia mecânica, ok? Que para explorar um pouco o vocabulário dessa área. No inglês instrumental 1, o que a gente quer é saber ler algumas palavras, né? Palavras essas que podem ser palavras-chave, palavras modificadoras, palavras que são simples ou compostas, e aí vai. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de palavras como esse título, Flash on English for Construction, eu tenho, na verdade, a palavra-chave construction, lembra, antes de pontuação, palavra-chave. Então, construction é uma. Antes de preposição, conjunção, interjeição, né? Palavra-chave, English. E antes, de novo, de conjunção, preposição, flash. Então, eu tenho 3 palavras-chave. Qual é a palavra mais importante? Está se falando de flash, né? No inglês, para a construção. Esse flash pode ser o quê? Pode ser um flashcard, né? Por exemplo, um flashcard é aquele cartão de memória, vamos dizer assim. Então, flash é para dar destaque, né? Então, destaque do inglês para a construção é explorar o vocabulário de construção. Bem, nos capítulos, vocês vão ver que tem vários capítulos, né? Tem, na verdade, 11 capítulos. E aí eu peço que vocês escolham um desses capítulos para um dia durante o semestre vocês então mostrarem como foi a leitura desses capítulos, quais foram as suas dificuldades, o que é que vocês têm. Newton, não entendi essa passagem, esse vocabulário, e a gente vai então treinar essa leitura de vocês, tá? Não basta só ler em voz alta, mas é importante que vocês entendam o que vocês estão lendo. No inglês 1, é bem básico, né? Então a gente vai dar técnica, estratégia e método de leitura e também de produção, ou seja, como ler e também escrever textos em língua inglesa, básica, né? Bem, esse livro é bacana porque o inglês é bem tranquilo, eu acredito que vocês não tenham tanta dificuldade, mas pode ter, então recorre ao dicionário, tá? Esse primeiro, inclusive, eu pedi a um colega, o professor Donnie Hill, né? Que foi até meu colega de doutorado, ele é linguista hoje e ensina na Universidade de St. Thomas, lá em Minnesota, nos Estados Unidos. E eu pedi para ele ler esse texto em voz alta, eu coloquei no WhatsApp e lá no Moodle para vocês, e aí vocês têm o sotaque dele. Eu também coloquei outras pessoas para lerem, assim vocês conhecem sotaque de americano, britânico, né? O inglês, vamos dizer, da Austrália, da Irlanda, e aí vai, para variar um pouquinho, tá bom? E aproveito também, faço entrevistas com eles para a gente então estimular vocês a conhecerem os países, as universidades deles, as empresas, enfim. Bem, como a aula 1 eu já coloquei o vídeo sobre palavra a palavra, palavra na sentença, sentença no parágrafo, parágrafo no texto e texto a texto. Então a gente tem que entender que a primeira aula é em nível de palavra. Vamos revisar aqui algumas palavras desse primeiro livro, aqui do primeiro capítulo. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra Ecology is a science. Tá vendo? A ecologia é uma ciência, tem lá, né? Só que essa ecologia como ciência, deixa eu pegar um pouquinho mais para cá para poder conseguir ir até lá. Bem, aqui é o verbo, né? Principal, né? Então, antes de verbo, palavra-chave, ecology. Tá vendo? Só tem ela, né? Não tem assim, vamos dizer, não tem... Vamos dizer que se é ecologia moderna, a modern ecology. Não tem a modificadora da palavra ecology, só tem ela com palavra-chave, que antes de ver a palavra-chave. Antes de pontuação, palavra-chave. Então aqui a palavra é science, né? Não tem nada que modifique ela, ou nada que complete ela. Então a gente tem só a palavra science. Science é a ciência, né? Mas eu podia dizer ecology, the science of ecology, que tal? A ciência de ecologia, já mudo também, transformo em uma frase nominal sem verbo, ok?
Por exemplo, eu coloquei aqui um outro que eu tirei do texto, Ecological Science. Então aqui qual é? A palavra-chave science, mas não é qualquer science, é aquela ecological. Aqui é um radicalzinho, ó, que indica adjetivo. Então é um adjetivo que modifica a palavra science, não é qualquer ciência, é aquela ecological. Bem, já aqui eu já tenho a outra frase nominal, né, com pares de palavras. Só nome, não tem verbo, ó. Ecology Studies, os estudos de ecologia. Podia também ser ecologia estuda, né? Mas aqui eu quis colocar com frase nominal, tá? Então, os estudos de ecologia. Então, essa aqui é uma palavra que está no substantivo que muda o sentido de study, né? São quaisquer estudos, são aqueles de ecologia. Por exemplo, se eu digo na área de vocês, interdisciplinary studies, então os estudos interdisciplinares, então essa palavra aqui modificaria a palavra estudos, ok? Bem, outra para vocês entenderem na função de substantivo que modifica a palavra, population ecology. Então, a ecologia de população, ou da população. Aí depois ele explica no livro o que seria essa ecologia de população. O importante aqui é que vocês comecem a achar o que é a palavra-chave e as modificadoras antes dessas palavras-chave. Bem, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir que vocês abram o livro, né, no capítulo 1. E nesse livro do capítulo 1, nós temos vários textos, né? O primeiro de ecologia. Tente responder as perguntas. Essas perguntas já tem até a resposta que eu deixei aí no Moodle para vocês. Aqui nós temos no segundo, aliás, no quarto exercício, um exercício com áudio. Então, onde é que eu pego esse áudio, Newton? Bem, o áudio eu tento sempre mandar o link, mas se você não conseguir, você abre na método desse livro, que é o elionline.com. O Elionline, Elion, né? É a editora deles, então é elionline.com. Ok? Bem, então você lá, aí você entra, esse livro aqui vocês apertam, onde tem Student, que é o livro do estudante, né? E tem lá as atividades que tem os áudios, ok? Se tiver dificuldade, me fala no WhatsApp, aí eu vou com vocês e abro. Então essa aqui é bem interessante, tentem ler e completar as palavras. Isso aqui já seria para aqueles testes que vocês precisam de gravar com áudio, ok? Então, já praticando a oralidade, apesar de que aqui nós não temos. Esse número 5 já seria você fazer verdadeiro ou falso. T de verdadeiro, de true, e F de falso. Então, vocês tentam entender as frasezinhas, olham para o texto e aí vão completar se é verdadeiro ou falso. Aqui para vocês completarem em questões abertas, por exemplo, o que é a litosfera, o que é a biosfera, e aqui tem as respostas já em inglês, tá? Bem, a mesma coisa também na página 5, 6, que também tem outro texto da cadeia alimentar. Food chain são cadeias alimentares, tá? E aí você tem um textozinho que eu vou depois ler com vocês, para ver se vocês estão lendo também de acordo com as regras, né? Do que vem a palavra-chave primeiro e tal. Ainda também, ó, você tem aqui o Human Ecology, a ecologia humana, que é outra área da ecologia, né, que estuda o ecossistema, mas no ponto de vista da população, das pessoas que habitam nela, né? A ecologia tem um monte de coisa, né? Mas também é dividida em várias áreas, tá? Aqui no final você tem um glossário também com os termos novos, que vocês já vão anotando. Eu sugiro vocês terem um caderno, né? Que aí vocês vão também colocando lá no caderno e tudo mais. Então, assim, o que é legal é você fazer um flashcard, né? Uns cartõezinhos com os vocabulários. Então, de repente, você pode fazer uma folha de papel ofício, aí você divide ela em vários pedaços. E aí você, então, faz vocabulário, aquele que você quer com significado, né? Vamos dizer que eu tenho a palavra
o sistema solar, né? Solar System. Aí você traduz aqui para o português, né? Ou então você só bota a palavra-chave, system, né? Qualquer sistema é o solar. E aí você vai colocando da sua maneira. Depois você passa os verbos, os nomes, os adjetivos, faz uma coleçãozinha de vocabulário, porque vai precisar para a provinha, né, de proficiência que eles pedem. Então, pelo menos você já tem aqui um lugar para vocês estudarem isso aí, ok?